Roger Guedes ou Arthur Cabral? Qual desses atletas seria o substituto ideal para Gabigol em 2025? Já chega, participa e deixa sua opinião nos comentários. Vamos trazer aqui as últimas informações do Mengão relacionadas ao mercado da bola. O Flamengo deve sim oficializar a proposta pelo ex-jogador do Corinthians, Roger Guedes, e essa informação agita os bastidores do clube rubro-negro. O link do canal da ESPN Brasil ficará na descrição como forma de créditos. Portanto, tudo sobre o nosso Mengão agora. Fazer o novo estádio e ganhar tudo. Coisas simples, sem combinar com quem tá em volta, Bap. Claro, né, Pascoal? Tá ali animado, acaba de vencer uma eleição com outros dois candidatos, o Maurício Gomes e também o Duns, que era da situação. O BAP é oposição, apesar de já ter sido do mesmo grupo que o Landim. E aí vence a eleição e com uma certa folga até. A expectativa é que agora ele traga um diretor técnico de futebol, um português, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas eu queria primeiro a tua impressão, assim, do fato dele ter sido eleito como oposição. Bom, eu acho que assim, a campanha dele, ela foi montada dentro de um patamar de buscar. Eu me sinto, às vezes, até, de uma certa forma, pressionado, porque a situação tinha um ótimo argumento para ter o seu candidato eleito, né? O time vem com vitórias, vem se consagrando, foi campeão da Copa do Brasil, e aliás, todo mundo fala, precisa ser campeão de alguma coisa, senão nós vamos perder a eleição. Se você fizer um apanhado maior, tem títulos muito importantes nessa gestão. E nos últimos anos, essa rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, com o Botafogo entrando agora nesse último ano, com o Atlético Mineiro também entrando em anos anteriores. Então a gente sabe que o time, de uma forma geral, o Clube de Regatas Flamengo, ele saiu de um momento difícil, se estruturou para chegar num momento melhor e para chegar numa situação agora que o BAP pega. O BAP pega o time do Flamengo sanado, está completamente são, e aí ele consegue agora colocar todas as suas pretensões. Sempre a gente diz que time que constrói estádio sempre tem dificuldades porque o dinheiro fica muito mais para o estádio do que qualquer outra coisa, né? O Flamengo gere mais de 1 bilhão por ano. O Flamengo é capaz de capitalizar financeiramente com patrocinadores, com indiretos e diretos, com todos aqueles que envolvem, uma fortuna, é o maior orçamento do futebol brasileiro, sem nenhuma dúvida. Se o Flamengo fatura 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 400, que é o que se planeja para a próxima temporada, essa estrutura toda está montada com um ótimo elenco. Vai precisar contratar algumas peças? Vai, acredito que sim. Principalmente mais um jogador para frente. Eu acho que vai ficar faltando o chamado camisa 9. Até o Pedro se recuperar, né? O Pedro, para mim, vocês sabem o que eu penso do Pedro, né? O Pedro, em 6 meses, fez 30 gols. Não, né? Só pra gente lembrar, né, que ele continua sendo do jogador do Flamengo, que tem uma lesão grave, e a expectativa é que ele volte no meio do ano. Agora, tem um ponto aí, até pra ouvir o Mauro também, saber se o Mauro conseguiu apurar alguma informação já nesse sentido. Eu acho difícil, né, Mauro, porque tá todo mundo se estabelecendo, mas assim, essa diretoria, ela prega uma política de gastos mais curtos do que a diretoria anterior, que às vezes abria cofre e pagava em uma vez só 16 milhões para Dela Cruz, que fez compras muito significativas, como o Alcaraz. Eu imagino que a gestão do BAP vá frustrar um pouco o torcedor no sentido de que, assim, vão vir contratações, mas elas serão olhadas, estudadas e ponderadas financeiramente. Bom, primeiro que se ele mantiver só esse time, que segundo o Pascoal é incomparável, já não vai frustrar o torcedor. Não, mas ele vai perder o Gabigol, ele vai precisar de outro reserva. Vai precisar de outro reserva de nível. Mas ele vai perder se ele quiser. Quem? O Gabigol tem contrato até dia 31 e ele é o presidente que vai assumir no dia 18. Então ele ainda vai ser presidente do Gabigol. Por alguns dias ele é o presidente. Você acha? Posso perguntar para o senhor? O senhor acha isso possível? Não. Mas você falou que ele vai perder? O Gabigol disse que vai embora, ele já falou que vai sair. Tudo é possível, só dura 24 horas, você mesmo diz isso, espera. Não, na campanha, ou antes dessa, tal, eu até me questionava, perguntando, chegamos a comentar aqui, mas ninguém nunca... Eram 3 candidatos, eles não estão se manifestando sobre o Gabigol, será que acha que isso pode dar volta a favor ou contra e tal?
E eu me lembro de receber, na época, uma mensagem de alguém, um torcedor, dizendo, não, o BAP já falou que conversaria e tal. Sim. Por acaso falou sobre o BAP, que acabou ganhando. Conversaria com o Gabigol. Não sei se essa situação ainda está num ponto de ser Eu acho que o BAP vai se cercar de pessoas mais técnicas, e aí a gente entra no nome do José Boto, que é um português que ele vai tentar trazer para ser o diretor técnico de futebol. Acho que vai passar mais por aí. Ele está há 15 anos lá, ele conhece bem essa política, ele foi vice-presidente 2 vezes, em 2 gestões antes, então assim, ele conhece tudo lá dentro também. Num discurso, e a gente transmitiu aqui, ó, é só porque eu comentei do Boto e a gente colocou para situar quem ele é. Desculpa, Mauro, 58 anos, é um português que já passou no Benfica, no Shakhtar Donetsk e no PAOK. Não trabalhou com o Abel por causa da data que está ali, né? O Abel já estava no Palmeiras na época que ele trabalha lá, e esse deve ser o diretor técnico de futebol do Flamengo. Eu nem vou falar que ele está no Osijek, porque eu vou esperar o Pascoal falar, porque o Pascoal tem sempre a pronúncia lá diferente. É Pascoal lá, olha o clube dele. O máximo que eu consigo. Osijek. Alciak. Não fala o J. Vou perguntar para o Petkovic fala para a gente como é que é. Mas enfim, esse é o nome que ele lançou. Mas na campanha ele veio, e a gente transmitiu aqui, né, ao vivo o debate nos 3, e ele já falava disso, de trazer alguém técnico. Técnico, porque eu acho isso positivo. Profissionalizar definitivamente. Eu acho isso positivo. Eu acho que isso é legal. Então não vai ter o diretor, vai ter um cara para... Agora, tudo é muito só no começo, né? Ele está falando, vai tentar conseguir um cara que é fantástico com a futebol de base, que é do Palmeiras. Será que esse cara vai sair? A Leila vai deixar? Esse aí, o João Pedro? João Pedro, Toda hora o pessoal fala em tirar. Quando o presidente é eleito, fala em tirar. Mas eu acho que isso comprova o tanto que ele faz bem feito o trabalho dele, né? O João Pedro é coordenador das categorias de base do Palmeiras e realmente é um dos alvos do Flamengo para gestão. Mas não quer dizer que o BAP não vai comprar ninguém, gente, quando fala assim, vamos segurar. Claro que ele bateu, e aí ele aproveitou, ele era candidato e bateu na situação atual, porque o principal concorrente dele não era o Maurício, era o Dusch, que vinha da linha do Landim. Então ele bateu muito, que se gastou 2 bilhões e ganhou um título carioca. Então vamos ter mais noção de como gastar, demissão de técnico. Mas ali era uma história de campanha, né, para dar uma alfinetada no outro. Mas é lógico que se ele traz esse cara aí, o Boto vai chegar aqui e vai falar, olha, realmente esse elenco incomparável ainda precisa dos 2 caras aqui. Eles vão buscar. Ou vai olhar e falar, esse aqui não foi utilizado aqui, esse aqui então vamos revender, vamos tentar pegar o dinheiro de volta. Vai mudar. É a vantagem de você ter alguém mais técnico. Tem gente que vai sair, né? Até estão falando que o Davi Luiz poderia vir para o Corinthians. O Davi está com 38 anos ou 36, 38. Gente? 38, ele é 8'5", se eu não me engano. O Corinthians está precisando de zagueiro, mas não acho que é o Davi Luiz, que é corintiano, sempre se falou... 37. Mas aí pro ano que vem, acho que não sei, dependendo do mês que ele faça aniversário, abril faria 38. Mas enfim, vai mudar? Vamos pegar esses zagueiros aqui, saiu, vamos ver, tem mercado do Davi, tem mercado não sei quem, ou interessa ficar com o Davi, enfim. Mas não quer dizer que ele vá frustrar, eu não acho que o BAP vai frustrar o Flamengo, ele quer fazer o Flamengo ainda mais... Não, de jeito nenhum, que eu digo de frustrar é um torcedor que espera grandes nomes e grandes contratações em todas as janelas. Não. Você conversa com o torcedor do Flamengo? Não, o Respostinha não mandou nada para nós. O ano que vem eu quero o Neymar, o ano que vem eu quero o Messi. Não, o time já é grande. Você pode dizer, pro lugar do Pedro, não era o Carlinhos, né? O reserva, o Gabigol não é isso. Não ficou jogando. O torcedor do Flamengo, para começar, tem a expectativa de um grande centroavante. Sim. Lembrando que o Pedro é do Flamengo, mas só joga a partir do meio do ano. A expectativa é essa. Você quer falar disso ou você quer ouvir o Gabriel para você poder entrar nesse assunto? Posso ouvir também, mas primeiro parabenizar o BAP, claro, né? parabéns, ganhou. Conquistou, venceu, é o presidente do Flamengo, é eleito. Vai continuar a mesma linha de administração, porque eles faziam parte do mesmo grupo, lá no início. Sim. Como antes era com Bandeira. O BAP era do grupo do Bandeira, ele sai, se junta ao Landim, fica um tempo e vira oposição. Mas também lá no início o Landim, essa galera, estavam ali nesse processo que faz o Flamengo, que já era gigante, esportivamente, a recuperação mas na parte administrativa... precisava de um grupo de pessoas, então muita gente destaca o Bandeira, depois essa gestão do Landim,
Mas esses caras estavam juntos nesse processo que fez o Flamengo ser essa potência administrativa de um clube que arrecada mais de 1 bilhão. É um caminho de evolução, né? Então, assim, acho que esse caminho de administração vai continuar, porque esses caras foram competentes. O que acontece porque havia elos ou acordos? O Bandeira não ia ser reeleito. Foi um acordo lá de início para ser o Valim. Mas aí muda de opinião, quer continuar. Aí eles brigam e vão concorrer. É mais ou menos o que aconteceu aí. No início, o BAP seria o candidato do Landim. Mas, no meio disso, há divergências, né, nessa administração. Os egos, né, isso acontece. O Landim apoia o Dunche. Aí ele, não, eu não vou ser o presidente, então eu vou concorrer. Sim. Mas essa administração, ela pensa de maneira parecida. Pensa, né? Muito parecida. E a arquibancada fala. Aí o futebol é assim, felizmente ou infelizmente, o Landim perde porque a arquibancada falou. Xingou, reclamou. Essa gestão nesse final, houve um desgaste muito grande com o torcedor. Não é eles que votam ali, a maioria, né? Não, ontem foram um pouco mais de 3 mil votantes, né? São 6 mil sócios mas, que podem votar e votaram 3 mil. Esses caras votaram com o que as mídias sociais e a arquibancada falou nesses últimos meses. Né, de algumas e pelo que o Flamengo não fez nesse último ano e no outro. Não ganhou nada, o torcedor fica bravo. Aí o BAP vai falar assim... A Copa do Brasil deu eu vou segurar. Se não ganhar título no início da gestão, vai ter que gastar. Vai ter que contratar. Vai ter que mudar esse pensamento. Mas ele não falou em nenhum momento que não vai gastar, gente. Ele só está falando que vai fazer uma coisa mais profissional. Até porque não vejo o Flamengo aí, que eu te digo, né? Não vejo o torcedor do Flamengo ansiosíssimo para dar uma mudada, precisamos de 5 reforços. Não, isso aí acontece com o Santos, que está citando, com o Palmeiras, que não tem centroavante, o Corinthians já não é tanto, ele o Grêmio... a gestão dizendo que gastou muito e não ganhou teve título. efetividade. Mas por que gastou muito? Porque teve muitas contusões. Sim, e precisou reforçar e buscar no mercado. Sim, mas ele não tem necessidade de buscar agora. Ele não tem o BAP. Ele já está com o elenco legal. Aí é o que eu tô falando. Pontual. Ele é o presidente, parabéns, BAP. Que você tem uma ótima gestão. Sim. Eu, como rubro-negro, torço muito para que você tenha uma gestão maravilhosa. Sim. Abençoada, que você faça grandes projetos do Flamengo. Construa o estádio do Flamengo. O Flamengo tem que ter um estádio mesmo. Tem que ter. Né? Mas precisava ser tão perto do Maracanã? Não, mas eu quero dizer o seguinte... Não é tão perto, não. Eu quero dizer o seguinte, aqui no gasômetro ele lá? está criticando e criticou a gestão passada pelos gastos, mas ele estava ali junto. E se os títulos... E eu concordo contigo, Mauro. Não precisa não. O Flamengo tem um dos maiores ou melhores Obrigado, isso me ajuda muito. Mas é bom ir com calma, porque eu acho que a gente pode até debater isso num outro momento, mas só pra gente pontuar. O Cebolinha volta quando? O Vinha volta quando? Como volta? Não, e mais do que isso. O Wesley tem proposta de novo, o Fabrício Bruno já deixou clara a vontade de ir embora, então existem posições que, se saírem jogadores, vão precisar ser olhadas. Ele vai repor. E como elas serão olhadas é uma questão. E passa o Gabriel por isso. Vai repor o Gabriel, não vai repor o Gabriel? Porque o Gabriel, de novo, deu a entender no Podpah que efetivamente está saindo do Flamengo. Vamos ouvir. Eu tô até dia 31 de dezembro. Ah, então você tá. Mas o que eu você ainda sou do Flamengo. Eu não tenho nada assinado com ninguém, eu não tenho nada certo. Agora sim, eu acho que depois de hoje aqui do podcast, que era minha última, sei lá, agenda, amanhã eu vou começar a pensar nisso, a estudar o que eu vou fazer, se eu vou pra fora, se eu fico no Brasil. E eu quero ir pra algum lugar, como eu falei mais uma vez, pra ser campeão. Minha carreira toda foi feita no Brasil e eu não me arrependo mais nada, zero. É melhor ficar aqui brigando pra ser campeão do que ficar em 10º no inglês. Na minha cabeça é isso, quero ir pra ser campeão. Vou pra China, então eu quero ir pro melhor lugar da China. O melhor time da China. Entendi. Vou pra Nova Zelândia, quem que é o melhor time da Nova Zelândia? Eu quero nesse time aí, pra ser campeão, porque depois... Eu vou lá jogar por jogar, pra ficar em 7º, 9º. Ou só pra buscar um dinheiro? Vou buscar o dinheiro. Você quer ganhar. Aqui pagam bem também, pô. Vem pro Brasil. Não tem nada, mano. Não tem nada. Pode ser que aconteça? Pode ser. Pode ser, claro que aconteça.
Mas é algo que eu vou começar a partir de amanhã a pensar, a conversar, a ver qual que é a melhor possibilidade pra mim. Esse tipo de notícia atrapalha, cara, o seu processo? Cara, eu acho que atrapalha o torcedor, né? Porque eu acho que em algum momento teve pessoas que acreditaram nisso, né? Fiquei sabendo que depois, na final, quando eu falei que eu não ia ficar, tava lá embaixo, né? Gabigol acertado com o Cruzeiro. Foi no mesmo dia, no mesmo dia, né? Aí, sei lá, vamos supor, acontece isso daqui a um mês, fala, tá vendo? Eu falei, mas é mentira. É mentira. Pode ser o Cruzeiro, pode ser o Santos, pode ser o Corinthians, pode ser o Fortaleza, pode ser o Bahia, eu não sei. Eu juro pra vocês que eu não sei. Mas a partir de amanhã, eu vou começar a pensar nisso. Seu celular tocou, né? Bastante. Tá tocando. Graças a Deus. Então, o que eu espero do meu próximo time? Um grande time. Um grande clube. Um clube que me faça... que me ajude a ser campeão, porque por mais que eu tenha feito esses gols, não foi nada sozinho, mas nada mesmo. Se não tivesse Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Diego Ribas, os treinadores e o staff e todo mundo, não iria acontecer nada disso. Então o que eu quero? Um projeto que me ajude a ser campeão. Porque pra mim não faz sentido jogar bola por jogar, pra só ser artilheiro, só pra ser o cara do time. Pra mim não faz sentido nenhum. Tá aí o que você queria, Zinho. Ouvir o Gabriel. Mas isso aí foi antes da eleição. O Zinho Foi tem alguma ontem coisa... no fim da tarde. Você tá guardando alguma coisa? Você não quer falar? Você tá com essa medo? entrevista... Informação. Essa Você entrevista tem a resenha foi certa? antes do resultado da eleição. Os caras estão perguntando, ele teve uma despedida para ele, volto a dizer que ele evitou mais chegar perto do Landim, ficou claro que o negócio dele é com o Landim, e não falou o nome do Landim, mas falou, eu tenho palavra. Tem pessoas que não têm essa palavra e tal. Sim. Eu estou fazendo uma leitura. E o Marcos Braz está em pé e ele vira para o Marcos Braz, não, vai voltar, não vai voltar? Não, eu tenho uma promessa com ele ali. Segredinho? Tá, um segredo com ele ali e tal. Pode falar. Não, só eu e ele sabemos disso. Mostrou até uma parceria que eu achava que não tinha. Sempre teve. Por isso que no início do programa eu até falei assim, baita de uma trairagem também, o cara é o vice-presidente do Landim, o cara que botou ele lá e tudo, e ele tinha esse segredo com o jogador. Enfim, o Braz vai sair, porque ele sim tem um conflito com o BAP declarado. Então, o Braz, para mim, seria a maior surpresa se o BAP convidasse o Braz. O Braz não vai estar na gestão, ele já tinha anunciado anteriormente, mesmo se fosse a as situação. divergências eram muito entre Agora, os dois. só uma coisa, essa entrevista aí, ela foi ontem 21h, então já tinha saído o resultado. Durante a entrevista, saiu o resultado. Durante a entrevista. Você acha que ele não sabe ali, que não chegou uma mensagenzinha? Eu acho o seguinte, se o Gabigol declaradamente diz que o Flamengo é o time que ele aprendeu a amar, que é o clube, que a torcida... Eu vi isso na despedida. Vi muitos torcedores pedindo, fica Gabigol, tudo bem, aquela coisa da paixão do momento da arquibancada e tudo. Se o Pedro só volta no meio do ano, se o Flamengo, o BAP, que diz que não quer gastar, se for buscar um atacante do nível do Gabigol, do Pedro, não tem aí no mercado livre. Vai gastar 20 milhões de euros. Não tem no barato. mínimo. Então é bom negócio pro Flamengo, o Gabigol ficar? Não, assim, se o problema do Gabigol era o Landim e era o Tite, tá no comando o treinador que é amigo dele. Mas que também tirou ele, né? Que bom, né? Sinal de que é profissional e se sentiu que precisava fazer essa mudança, Então não eu pesou não sei a amizade. se ele vai ser titular com o Felipe Luiz também. Bom, eu quero dizer o seguinte, o relacionamento é maravilhoso. Deixa eu fazer uma pergunta de você. No contrato não está escrito que o cara tem que ser titular, não? O contrato é um contrato de trabalho. Mas se ele você vai falou ser aí titular que quer ou não, ir pra um time Pra ser campeão. competir, pra ser campeão, pra ganhar. vai jogar, gente. O cara não quer ser Todo reserva. mundo quer jogar. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, não tem motivo pro Gabigol não ficar no Flamengo. Se a torcida o ama, se ele ama o Flamengo, se o Flamengo vai precisar buscar um centroavante e gastar 20 milhões, é mais barato ficar com ele. Porque só vai ser o contrato dele. Quem diria, hein? Não, eu não estou falando que assim, eu como diretor ficaria com o Gabigol esportivamente, pensando no rendimento do Gabigol. Acho que ele não vive o melhor momento da carreira dele. Jogando, não vive o melhor momento.
Mas eu olhando, se o Flamengo vai buscar, se o presidente que entra diz que não quer gastar tanto como a outra diretoria gastou, por que não senta para conversar com o Gabigol? Porque até o meio do ano ele seria o titular. E eu não sei como o Pedro vai retornar. Ué, qual o problema de sentar para conversar? Gabigol, vamos conversar aqui. Ué, a torcida te ama, você é histórico. Mas talvez aqui. Esbarre na mesma coisa que estava esbarrando o Landim. Quanto você quer e que tempo você quer. Sim. Não sei se o novo presidente quer também por 3 anos e na condição que o Gabigol queria. Mas ele vai contratar vai ser por quanto tempo? Pode ser por 15, depende da idade que o cara tinha, não sei. Agora, todo mundo achou, e aí, que quando renovou com o Bruno, e aí renovou numa grana... 4 anos? 4 anos? Não, 3. 3 anos, 3 mais 1, né? E que o Gabigol queria o salário que era parecido, que também era muito alto, acharam muito alto. O problema do Gabigol não foi o salário, o problema do Gabigol foi o tempo de contrato. Isso, então... Foi a palavra. Também. Ele diz que tinha um acordo verbal que não foi aceito. Que mudou no meio do caminho. Isso. E isso chateou. Por isso Mas que eu estou batendo nessa tecla. Por 2 anos era bem viável. O BAP não... Você não fica 2 anos, não? É. E a gente, com um pré-contrato, dependendo da sua atuação, não. Aproveitamento, né? Jogou tantos por cento, tem tudo isso. Contrato de produtividade. Gols, isso, titular, blá. O Davi renovou mais 1 ano automaticamente, pela cláusula de utilização. Eu estou falando assim, se você vai gastar 20 milhões, eu estou achando até que não vai encontrar. 20 milhões de euros. Jovem, como o presidente falou aqui... Aí já é mais caro. O Gabigol só tem 28 anos, gente. Sim. Só tem 28 anos. Só faz aniversário no final de agosto, então... Então, é um cara que está na plenitude física. O jogador de futebol, ele começa a encontrar os espaços, você vê com 27 para 28 anos que ele começa a se posicionar melhor dentro de campo, conhece mais os atalhos do campo. Eu concordo com o Zinho quando ele diz o seguinte, vai gastar mais 20 milhões de euros com o centroavante, se o centroavante já vai estar lá? Mas depende da vontade dele também, tem que ficar claro, né? Então o PSG não ia vender o Mbappé, não vai de graça, pra quê? Eu vou gastar quanto para trazer um outro cara? O Mbappé já era uma situação... O Mbappé para ficar no Paris Saint-Germain, o Mbappé custou 100 milhões de euros, sim, né? Do Mônaco. Quando ele ganhou 100 milhões de euros para ficar... A luva dele foi 100 milhões de euros para ficar no Paris Saint-Germain. E ele sai do Paris Saint-Germain para jogar no Real Madrid com luva de 100 milhões de euros. Estou indo pela entrevista dele. O que ele falou ali? Eu quero ir para um clube para ser campeão. Sim. É na China o melhor time. É na Europa é o melhor time. Na Europa ele não vai jogar no melhor time. Não vai ser contratado pelo melhor time. Não, mas ele já até disse, ele prefere ficar aqui para um time campeão do que no meio de tabela na Inglaterra, ele prefere preciso ficar no Brasil. não, quero ficar no Brasil. Qual é o incomparável do Brasil? É o Flamengo. O incomparável é o Flamengo. Gente, eu não estou entendendo. Eu quero só entender. Eu não gosto de conversa fiada. Você acha que não tem clube para ele brigar por título? O Fortaleza não vai brigar por título? Não pode ter interesse nele? O Flamengo nele? é mais favorito que o Fortaleza. Não, tudo bem. Aí a gente entra num outro lugar. Eu quero entender por que ele vai embora. sair. Por que ele está indo embora? Eu amo, a torcida ama, o problema era o Landim, o problema era o Tite, o problema é isso, o problema é aquilo, eu tenho 28 anos, eu quero ficar num time para brigar por título, para ser campeão, para ganhar um salário. Eu fico no Brasil, porque o Brasil paga muito bem também. O Flamengo tem tudo isso. Mas qual talvez agora, depois do desgaste, ele entenda que chegou ao fim o ciclo. Mas eu vou falar uma coisa. Tinha desgaste, ele Parte já da saiu. torcida também entende que o ciclo do Gabriel acabou. Todo mundo é muito grato, todo mundo estende faixa, todo mundo entende o tamanho, mas eu abri até as mensagens aqui para ver o que estava acontecendo no nosso Twitter. E tem muita gente falando assim, o Gabriel tem que sair, pode ir, obrigada, mas está na hora. Então, também tem esse lado da questão do ciclo. Sim, pode ser. Assim, que vai gastar para repor, vai. Ele sai por quanto agora? Não, agora ele sai de graça, agora é final de contrato. Qualquer coisa vai ter que gastar. Não tem como repor. Trouxe alguém, pode buscar, né? Vai lá e busca um cara que também terminou o contrato e põe. Talvez lá de fora, porque daqui é difícil. Não sei.
Enfim. Porque aí também a gente está falando de uma coisa que a gente não mostrou na entrevista, mas tem uma parte da entrevista que ele fala sobre o Pedro. E aí falam, falaram que eu ia estar bravo, que eu não ia gostar. Cara, como é que eu ia jogar se o Pedro estava fazendo gol todo jogo? Ele reconhece que o momento em que ele vai para o banco era o momento do Pedro. E a gente aqui está fazendo uma também, previsão... Né? Precisa ver se na hora ele reconheceu. Reconhece agora, né? Mas o Zinho também saía emburrado toda vez que era substituído e às vezes, talvez hoje, ele entenda que tinha que ser. Mas é isso. Entende não? Não mudou nada. Não entendo não. Assim. Não mudou nada. Não, acho que assim... ele jogou com o Pedro junto e foram campeões da Libertadores e mas aí a gente tá falando do Dorival, né? Que já mudou. Jogou. Ele não vivia o melhor momento e ele teve problemas extra-campo, gente. Vamos enumerar aqui de novo tudo que aconteceu? Não, a gente sabe. Eu só quero dizer agora o seguinte... Ainda tem um julgamento para ser feito, né? Ele não está mais machucado, ele tem 28 anos, tem todas as condições físicas. Se ele focar, e ele é um cara que se cuida, fale o que quiser, o Gabigol treina, o Gabigol se dedica, ele pode não estar rendendo tecnicamente o melhor, mas ele pode voltar a render. Sim, o que eu estou falando a gente está fazendo uma projeção aqui de curto prazo, de começar a jogar no ano que vem. Aí o Pedro volta no meio do ano, a gente não sabe como vai voltar, mas pode voltar comendo a bola. E tem um julgamento para acontecer, para pensar também do lado da diretoria do Flamengo. Eu e os outros clubes daria... Também não? Sim, qualquer também. Outro clube também mas aí você faz uma cláusula. Mas cada um, por exemplo, o Palmeiras quando fez... pode fazer a cláusula. Quando o Palmeiras mandou... O Zinho quer que o Gabriel fique. Não é que eu quero que fique. Eu só quero que fique claro... Ele quer um motivo para dispensa do Gabigol. Eu quero que fique claro. Nós não queremos também. O Flamengo não quer. O Gabigol, eu não quero o Flamengo. Mas esse era o maior problema, era quem ia assumir agora fica essa coisinha aí. Isso, aquilo. Bom, não tem mais problema nenhum. Ninguém quis assumir. Então alguém tem que declarar, eu não quero. Mas ninguém queria assumir isso. Agora pode ser até que a atual diretoria que perdeu, que ainda é atual, até admita que não queria. Porque antes também não ia admitir, com medo de perder a eleição por assumir isso. Porque a gente cansou de falar aqui, tá um joguinho que não sabe quem é que quer sair. Ele não quer sair mal com a torcida, está saindo bem lá, aplaudido. A diretoria, até por causa da eleição, também não quer dizer que é ela que não quer mais, que por isso que o Landim não aceitou o contrato nas condições que ele queria, ficou esse jogo de empurra. Aí veio um outro problema. Ele saindo, você está falando muito do Pedro voltando. E, claro, vai ter que repor essa centroavância, como diz o Pascoal. Isso. Qual o tamanho desse centroavante? Você vai contratar um cara maior até do que o Pedro para isso, sabendo que veio o Pedro? Mas o cara não, esse cara vai ser titular só até o Pedro voltar, então que tamanho tem esse centroavante, que tamanho que eu falo inclusive de grana, Sim. De bola e de grana. É por isso que é importante você ter uma diretoria técnica para fazer todo esse tipo de avaliação. A gente pode até entrar nesse debate amanhã. E conversar com aquele ali, se ele vai jogar com o Bruno Henrique centroavante, se ele precisa de um centroavante. Vai ficar até lá. Deixa só o Pascoalzinho fechar pra gente ir embora, que eu não consegui ouvir. Fala, Pascoal. Não, eu acho que assim, a permanência dele, para mim, já acabou o Gabigol no Flamengo. Na minha versão. O Zinho, eu sei que alimenta essa esperança, porque ele quer que saia, que alguém defina essa situação. Né? A definição do gramado muda completamente a partir de uma nova eleição. Mas, para mim, já passou. O Gabriel já passou. Se ele vai jogar em algum clube na Europa, na Ásia, como ele disse... No Brasil, que o Brasil paga bem, aí já é uma outra situação. Eu acho que ele sempre dá algumas conotações, algumas possibilidades. Ele deu essa letra de que pode jogar no Corinthians, a situação do Cruzeiro. Ali, né? Então, tudo, o Gabigol é um cara, ele é um garoto tão inteligente. Ele tem uma capacidade de raciocínio, porque ele consegue sair do Flamengo e abrir 20 portas. Ele consegue sair abraçado com a bandeira do Flamengo, mas abrindo 20 portas. Dos 20 classificados para o Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o Gabriel passou no Flamengo, vai para um outro clube, e eu acredito que seja no Brasil, o outro clube dele, e que ele seja feliz. Que ele seja feliz. Ao que a gente sabe, o que está mais perto, ele acontecer com o Cruzeiro. Mas ele não quer assumir um compromisso agora com ninguém, porque até 31 de dezembro ele tem contrato com o Flamengo. Teve jogo hoje? Hoje? Teve jogo, não? Hoje só tem Grenal. Nós goleamos no Ibope de novo. Obrigado a você. Amanhã às 18 horas. Obrigado. É goleada. Não tem jogo, mas tem goleada. Já encerrou o programa. Não, já encerrou o programa no meu lugar. Vambora. Volta amanhã às 6 da tarde com a gente, que hoje foi goleada de novo. Amanhã eu tô aqui. Então é isso aí, galera. Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo, né? Agora, o então
presidente eleito BAP já começou o planejamento para a próxima temporada, já está sondando alguns possíveis reforços, né? E a mídia brasileira já ficou sabendo de um desses nomes que o Flamengo pode contratar para 2025. E é um jogador bastante conhecido no futebol brasileiro. Roger Guedes é o primeiro alvo da nova diretoria do Flamengo para 2025. Gabigol, que não chegou a um acordo com a diretoria do Flamengo, né? Já em diversos programas que ele participou, inclusive ontem no podcast Podpah, afirmando que não ficaria mais no clube carioca, devido a N fatores, dentre eles citados na entrevista, principalmente o fato de Landim, assim como também Marcos Braz, não cumprirem suas palavras. De acordo com o jogador, tudo estava palavrado. O atleta seria jogador do Flamengo por mais 5 temporadas, com um aumento considerável do seu salário, só que Rodolfo Landim volta atrás e decide não renovar nesses moldes. Com isso, o Gabigol fica chateado, fica muito com raiva e decide sair do Flamengo na próxima temporada. E com essa ausência confirmada do Flamengo em 2025, o clube carioca precisa se mexer, precisa ir ao mercado da bola em busca de um substituto, até porque Pedro está machucado, só volta no meio da temporada. Luiz Araújo é um jogador mais pelas pontas, então o Flamengo precisa de um jogador mais centralizado, não necessariamente precisa ser um centroavante de origem, mas um jogador de frente e um jogador de ataque o Flamengo precisa ir atrás. E Roger Guedes tanto faz a função de um falso 9, assim como também pode jogar pelas pontas. Então o Flamengo estaria contratando um atleta polivalente para atuar em diversas posições do setor ofensivo. O clube já tem conversas em andamento para repatriar o atacante, que está no Al Rayyan, do Catar. Se identifica características necessárias em campo e personalidade fora dele. A nova diretoria do Flamengo será empossada somente dia 18 de dezembro, mas já está nativo no mercado para reforçar o elenco em 2025. Roger Guedes é um dos nomes desejados por BAP e seus representantes para o ataque. E os contatos estão em andamento com o Al Rayyan, do Catar, por uma contratação em definitivo, né? Geralmente, quando o clube vai atrás de um jogador já consagrado, um jogador que tem características de ser craque, é mais por questões de empréstimo. E o Flamengo já descartou essa situação, não quer contratar o atleta por empréstimo, quer de maneira definitiva, até porque o novo presidente vai tomar posse, então quer montar um elenco não só para 2025, mas para 2, 3 temporadas, para que o clube continue brigando aí com as principais equipes do futebol sul-americano pelos títulos. O grupo que comandará o Flamengo no próximo triênio entende que o ex-jogador do Corinthians tem características necessárias, seja no campo como fora dele, para substituir Gabigol. De personalidade forte e com versatilidade no setor ofensivo, Guedes tem 28 anos e está no Oriente Médio desde agosto do ano passado. É um atleta que tem a mesma idade que Gabigol, né? 28 anos, dá para atuar tranquilamente 3 temporadas em alto nível. É claro que eu, particularmente, não acompanho o futebol do jogador nesse momento, né? Mas, de acordo com informações trazidas pela mídia brasileira, é um atleta que se encaixaria perfeitamente nas características de jogo de Felipe Luiz, que propõe uma partida muito veloz, uma partida que marca pressão. Então Roger Guedes viria para ser o substituto de Gabigol. O Al Rayyan já tem conhecimento do interesse e o Flamengo aguarda uma resposta com valores para avançar na negociação. Guedes soma 34 gols e 6 assistências com 46 jogos pelo clube e pode atuar tanto pelos lados como atrás do camisa 9. O mesmo fazia a função de centroavante. Revelado pelo Criciúma, Guedes já defendeu Palmeiras, Atlético Mineiro e também o Corinthians no Brasil, além do Shandong Luneng da China antes de ir para o Catar. Então o Flamengo já tem jogadores no radar, o Flamengo já tem atletas em mente para a próxima temporada, agora
é dar continuidade para ver se monta um elenco forte e assim conquista os títulos possíveis. E aí, nação rubro-negra, Roger Guedes é uma boa para o Flamengo em 2025? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários.